Estamos aqui de volta, seja bem-vindo. Quem entrou no programa agora também seja acolhido. Que bom, temos muita novidade. Estamos aqui com Ana Maria, seja bem-vinda, Ana. Obrigada, que alegria, né? Mais um programa, né? Mais um bem. Graças a Deus. Bom. Fica firme, hein? Com certeza. E as atividades de hoje a gente tem que correr porque tem bastante coisa para mostrar. Hoje tá recheado, né? Muito recheado hoje. E vamos começar com esta atividade, catequista. Você está vendo o nosso tema hoje é esse amor do Pai, né? E ele é representado de várias formas, representado pelas chamas, mas também representado pela pomba, não é? Pela pombinha, essa pombinha branca, essa pureza, esse amor. E trouxemos aqui para você, catequista, às vezes fazer uma atividade, uma encenação com os seus catequizandos. Então esse pombinho feito no isopor, tá vendo? Ele é muito simples, a asinha é de papel, recorta o pombo, faz as nuances, né? Se não quiser fazer também só a silhueta dele, já é a representatividade do pombinho, tá vendo? As crianças amam, não é? Essa atividade, você pode fazer, né, para o dia de Pentecostes. Aqui nós colocamos, inclusive, né, os dons, aqui ele está, né, fixado aqui através de um alfinete, mas você pode colar. Aqui você pode descer também tirinhas e colar nas pontas das tirinhas, não é? De forma que represente essa chama, os dons que nós vemos inclusive aqui, não é? E daqui a pouquinho vamos também abordar um pouquinho esses dons. E você pode entrar na semana de Pentecostes, né? Fazer uma atividade, uma celebração dentro da semana de Pentecostes com os seus catequizandos, levando também, não é? Essa representação do Espírito Santo que as crianças irão gostar bastante, não é? É mais uma coisa diferente que podem, né, levar. Isso, e fica com um adorno em casa, né? Eles podem botar na porta, né? Na sala, no jarro, né? Fica muito bonito. E lembrar. Bom. O que mais nós temos aí? Vamos pro quiz, irmã? Agora? Agora! Tem certeza? Absoluta! Então vamos, não é? A gente tem mais uma atividade, né, que a gente pode fazer com os nossos catequizandos maiores, né? Adolescentes, os jovens, né? Os adultos, são perguntas, na verdade, né? Essas perguntas que estão aqui, elas podem ser passadas num data show, né, na tela, elas podem ser passadas, né, através de um pendrive na TV, né, e você pode fazer também com a sua turma, separando lado a lado, né, para ver aquele que acerta mais, quem ganha. Então isso é muito importante. Então é uma atividade, né, que a irmã Maria da Natividade e a Ana Maria vão responder aqui pra gente, tá certo? Então posso começar? Pode. Então, e se a gente lá. não souber responder? Né? Não, se pudesse, aí eu vou ter que explicar de novo, tudinho. Então tá bom. Vou ter que explicar tudo novamente para ela, né? Se algum catequizando ainda não sabe responder, é sinal de que ele ainda não entendeu. E se ele ainda não entendeu, você precisa reforçar, né, esse conhecimento para ele. Isso é muito importante. Então, catequista, você pode, né, simplesmente perguntar assim aleatoriamente, ou você pode sortear o nome de algum catequizando, ou você pode simplesmente dividir a sua turma e vamos lá, lado 1, lado 2, né? Ou eles dão um nome para as turmas, né? E a gente vai fazendo o quiz para ver quem acerta mais. Então vamos lá, irmã Maria da Natividade, você vai ser a primeira a responder essa questão aqui. Irmã, quantos são os dons infusos do Espírito Santo? Espera aí, um pouquinho. Quantos são os dons infusos do Espírito Santo? 10, 3, 7 ou 4? 7. E vocês aí? Concordam com ela? São 7 dons do Espírito Santo? Olha só, vou dar uma dica, hein? É só contar. Ó, vamos lá. 7, irmã. 7.
7 dons infusos do Espírito Santo, não é? E por falar nesses 7 dons, né? O dom, nós temos lá, ó, o dom da piedade. Vamos falando, irmã? Piedade, né? Não, piedade que nos ajuda, né? Até aquele sentimento, né? De amor, né? Por Deus, por nossos irmãos, né? Aquele sentimento de piedade, né? De gostar de rezar, de pedir, né? Pelos nossos. Sabedoria, irmã. Sabedoria. A nossa mãe fundadora, Madre Maria Helena Cavalcante, diz pra gente assim que o português, né, de Portugal diz que assim, isto me sabes muito bem. Quer dizer, ter sabor das coisas de Deus. Sabedoria disso, né? Sim. Nós temos o sabor das coisas de Deus. Olha. Depois a gente tem o entendimento, né? Que é o entendimento das coisas de Deus, né? A gente precisa pedir esse dom para a gente entender, porque a gente só amadurece, a gente só cresce, a nossa fé, né? Na Trindade, a nossa fé em Deus, né? No Espírito Santo, em Jesus Cristo, ela vai crescer à medida que a gente estuda, que a gente procura conhecer e a gente vai tendo o entendimento das coisas de Deus. Deixa eu ver aqui na frente. Ciência. Ciência é o conhecimento também, né? Parece entendimento, mas é o conhecer a Deus profundamente, para que a gente possa viver melhor, né? Os seus valores, viver melhor o seu reino de Deus. E São João fala que só amamos aquilo que conhecemos. Que conhecemos, não é? Fortaleza. Fortaleza, irmã. É ser forte? Essa força, se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós vamos, não só naquele tempo, quando os apóstolos, quando os discípulos davam a vida por amor a Jesus, se entregavam, né, no martírio, isso é uma força que vem de dentro, não é? Esse dom da fortaleza faz com que você tenha aquela coragem, né, aquela força realmente de viver a sua fé sem constrangimento no mundo, não é verdade? Sim, sim. O próximo, conselho, o dom do conselho, né? De pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo, né? Para nos aconselhar, a gente entregar, né, nas mãos dele o sentimento de ajuda, de pedir ajuda. Por favor, me aconselha, o que eu devo, né, falar, o que a gente deve pensar, né? Como que a gente deve fazer determinada coisa para que a gente possa fazer essa coisa o melhor possível. E, irmã, e o temor de Deus? Temor de Deus. Ana, será que é ter medo de Deus? Ah, irmã, de forma alguma. Não é? Quem teme, Quem ama. teme, ama. Né? Quem obedece, ama, não é? Então não é temor, né, por ter medo, mas é ter respeito, né, aquele amor, como você assim você não vai ter medo do seu pai, da sua mãe, você vai ter respeito, não é? Então assim também para com Deus, nós não temos medo de Deus. E também é uma coisa importante, não deixarmos as nossas crianças ter aquele conceito assim de medo de Deus. Ah, Deus castiga, ah, Deus aquilo, não. É você amar tanto que você não quer que o outro se sinta triste. Não é aquele respeito realmente, né, pelo nosso Deus. Então, o temor de Deus traz ao nosso coração um amor maior. Um amor maior, não é? E então, obrigada, irmã. E agora então, Ana, é a sua vez. Vamos, irmã. Vamos lá? Perguntinha para Ana. Qual não é uma representação do Espírito Santo? Ana, qual não é uma representação? Não é, hein? Ó, línguas de fogo, vento impetuoso, a pomba ou a cruz? Qual desses, Ana, não é uma representação do Espírito Santo? A cruz. Ah,
Ah, acertou, minha gente. É fácil essa também, não é? A cruz não é uma representação do Espírito Sim. Santo. Então, o catequismo você vai fazendo, que aí os nossos catequizandos, eles vão assimilando a mensagem, né, que a gente passou. Mais alguma coisa, Ana? Mais alguma coisa. Porque essa outra aqui vai ficar pro final. Vamos fazer aqui um fechamento, então, dessa parte aqui Sim. de atividade. Hoje nós trouxemos aqui um copinho aqui. Surpresa. Surpresa. Irmã, aqui nós vamos trabalhar aqui a ação do Espírito Santo em nossa vida, com essa dinâmica. Essa dinâmica, eu vou até passar aqui uma para a senhora. Obrigada. Irmã, aqui uma para a senhora, né? E uma para ele. Obrigada. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma com essa dinâmica aqui. A gente percebe que é uma argola. Uma argolinha com um cabinho que nós temos aqui. Então, como que nós vamos poder explicar para o catequizando? Aqui nessa dinâmica, nós representamos essa argola. A argola aqui está vazia, não é nada. Então, isso somos nós sem o Espírito Santo. Não somos nada. Vazios. Vazios. Mas, a partir do momento em que nós nos deixamos mergulhar no Espírito Santo, então vejam essas bolas. Como são belas Ai, também que quero. saem daqui. Então, pode ir fazendo aí, irmã, enquanto eu vou falando aqui. Então, sem o Espírito Santo, somos vazios. A partir do momento em que nos deixamos guiar, direcionar pelo Espírito Santo, nos transformamos então em pessoas com capacidades para um bom entendimento, sabedoria, pessoas piedosas, pessoas lindas, como essas bolas se transformam. Então, como nós vamos entender o que é o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo é o sopro de Deus em nossa vida. Que bom, Lindo, né, lindo, irmã? não é, gente? Então, muito simples, irmã, aqui ó, as argolinhas que o catequista pode fazer, várias, né, trabalhar com cuidado. Aqui nós fizemos de arame ou comprar também pronto se quiser, mas isso aqui é mais fácil, tá? E usamos aqui sabão detergente, né, puro, tá? Não coloca água porque a ação fica melhor. Então, irmão, essa é uma das atividades, né? E para encerrar um encontro, coroar um encontro com perguntas e respostas, o catequista também pode trabalhar, irmã, aqui o símbolo, né? Aqui a gente fez uma coroinha, ele pode fazer assim para cada catequizando, muito simples, de papel. Colocamos aqui os dons do Espírito Santo e fizemos a dobradura aqui, né, de um pombo e colocamos em cima, com 7 raios saindo. Então, ele faz a pergunta e resposta, né? O catequizando acertou, ele vai lá, coloca na coroado. cabecinha de cada criança, não é? Então, cada criança vai receber uma coroinha. Assim, se a criança não acertar, o que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar essa criança para que todas saiam coroadas daquele encontro e nunca vão esquecer os dons. E é isso aí, irmã, nossas atividades de hoje. Amém. Amém. Né? Que a gente possa saborear bastante e a nossa vida vai ter realmente um sabor maravilhoso, não é? Sim. Verdade. Então, pedir, né, que o Espírito Santo esteja entre nós e nos envolva, né, na sua caridade, nos seus dons, né, na sua comunicação, para que a gente seja realmente, né, testemunhas desse Deus vivo na nossa vida. Ele possa soprar em nós, Soprar né? em nós. E que a gente possa também soprar Na vida né, de na tantos vida de outros. cada um de nós. Até semana que vem, se Deus quiser. Até logo.
Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Olá, queridos catequistas, nós estamos aqui com vocês no programa Catequese em Movimento TV Pai Eterno. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante na nossa igreja, sobre Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Quando exatamente uma semana depois da subida de Jesus aos céus, desceu, ele mandou o Espírito Santo aos apóstolos para iniciar o seu trabalho na igreja. Irmã Maria da Natividade, é muito bom falar sobre o Espírito Santo, não é? É verdade. Sejam bem-vindos, que bom estarmos aqui mais uma semana cheia de conteúdo, cheia de atividade para vocês. E você que está aí nessa telinha, nos proporcionando a sua audiência, está gostando? Então se inscreva lá, entre nas nossas redes sociais, dê o seu joinha, não é? Faça a sua opinião lá sobre o nosso programa, se você gosta, se continua. E alegria estarmos aqui juntos falando desse dom do Pai, esse dom maravilhoso. Porque aquele que Deus enviou aos nossos corações, o Espírito do seu Filho, é realmente Deus. Deus com o Pai e com o Filho, o Espírito Santo. E o Catecismo, no número 691, nos diz que o Espírito Santo é consubstancial ao Pai e ao Filho. Ele é inseparável dos dois, tanto na vida íntima da Trindade, quanto no seu dom de amor pelo mundo. Que coisa linda! Esse dom que Deus nos deu, nos enviou à humanidade para aquecer os nossos corações, irmã Aparecida. Sim, maravilha. E aí a gente vê que a igreja recebeu o Espírito Santo do Senhor Deus e professa através do batismo de cada um de nós, seus novos filhos. E o Espírito Santo, ele vem atualizar na igreja de todos os tempos e lugares a única revelação trazida por Cristo aos homens, tornando divino e eficaz a ação do Espírito Santo no coração de cada um. Vocês estão vendo essas línguas de fogo, os dons que o Espírito Santo pode trazer para a gente? Nós vamos, depois do intervalo, a gente vai conversar sobre esses dons. E só para dizer para vocês também, nossa mãe fundadora, Madre Maria Helena Cavalcante, tem uma frase, um pensamento que diz assim: Deus, que é Pai, Ele faz. Jesus, o Filho, refaz, é a redenção. E o Espírito Santo, né, perfaz, ele vem consertar, ele vem perfazer toda a criação de Deus, nos tirando do pecado também. Então, esse pensamento é para a gente pensar, não é? Que o Espírito Santo, ele vem perfazer, né, consertar toda a ação de cada homem na igreja. A gente já percebeu, vocês já perceberam? Né? A gente está andando, quando a gente anda, quando a gente fala, quando a gente
testemunha algum sentimento, alguma coisa, é a ação do Espírito Santo que está nos movendo no nosso dia a dia. Então a gente precisa, catequista, dar bastante atenção na pessoa do Espírito Santo na vida de cada um de nós, irmã. Por isso, ele é aquele Espírito que anima, ele constrói, não é? E ele vai santificar a igreja. Então, ele constrói, anima e santifica a igreja, esse Espírito que vai dando essa força no meio de nós. Por isso, ele é o sacramento da comunhão da Santíssima Trindade e dos homens, aquele que une, esse amor que vem, né, estar selando entre nós o Pai e o Filho, né, esse amor que está no meio de nós. É como aquele cordão que une, né, as pérolas, está ali perpassando, né, faz também essa união na igreja, esse sopro de amor. Sim, e o cardeal Raniero Cantalamessa, ele, em um dos retiros, né, que ele pregou em Roma, ele diz assim, que a partir da vinda do Espírito Santo, a comunidade primitiva começou a reler a vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. E aí fez isso de uma maneira diferente. Depois da descida do Espírito Santo, tudo para os apóstolos parecia mais claro, mais evidente, né? Como se um véu tivesse caído e eles enxergassem tudo de uma maneira muito mais leve, né, e precisa. A gente pode conferir isso lá na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 3. Então, o cardeal Cantalamessa, ele diz que apesar de viverem lado a lado com Jesus, sem o Espírito Santo, os apóstolos ainda não tinham podido penetrar na profundidade do mistério. E depois da descida do Espírito Santo, então, tudo ficou mais claro, irmã. Isso, por isso o Espírito é o amor entre o Pai e o Filho. Eu gosto tanto, né, de meditar nessa presença do Espírito, como esse amor, né, que está entre o Pai e o Filho, que também quer estar no meio de nós. E ele vem morar em nós, ele vem estar conosco através do batismo. Então, no dia do nosso batismo, esse amor vem também aos nossos corações, vem fazer morada em nós e enche o nosso coração do amor de Deus. Então, todo homem batizado, né, todo ser humano, todo filho de Deus ali que é batizado, ele vai se encher desse amor de Deus. Olha que maravilha! Você, quando for batizado, você se enche desse amor de Deus. Nós que somos batizados, somos cheios desse amor de Deus e precisamos cultivar, porque o amor, se não for cultivado, ele não permanece em nós, não é? Então, ele também faz com que nós sejamos capazes de amar. Olha que coisa importante. Eu, batizado, cheio do amor de Deus, me torno capaz de amar. Esse amor que é um dom de Deus, né? E esse amor também com o qual Jesus nos amou. É o amor, o próprio amor de Jesus está em nós. E assim vai fazendo com que sejamos filhos de Deus, né? Pois ele vai nos dar a sua vida. O próprio Espírito habita em nós. Então é uma coisa muito importante nós tratarmos também esse templo como templo do amor de Deus. Se ele está cheio do amor de Deus, não pode estar cheio de outras coisas. Temos que nos esvaziar, não é? Para que a gente deixe só cheio desse amor. E transborde também para os outros nas atitudes. E a gente pensar também, né? Será que realmente a gente está consciente, né, da ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Na vida de cada um de nós? É uma coisa para a gente pensar, não é? Às vezes amortecemos, né, essa consciência e não refletimos. E não invocamos o Espírito Santo. É verdade. E a gente precisa disso, né? Tem aquela música, pedacinho que diz assim, né? Vem Espírito Santo, vem iluminar a nossa vida, vem iluminar, não é?
Venha, Espírito Santo, iluminar a vida de cada um de nós. Depois do intervalo que a gente vai fazer agora, a gente vai trazer algumas atividades para você trabalhar aí na sua catequese, tá certo? Aguarde um pouquinho só que a gente já retorna. Até daqui a pouco, não saia daí.